Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra de Deus, né? A gente vê que Deus ele está sempre nos ensinando, né? Através da palavra dele, está nos direcionando, né? Para que nós possamos viver de acordo com a palavra dele, fazer a vontade dele, né? A gente sabe que muitas vezes a gente passamos por provas, Deus testa a nossa fé, né? Saber se nós somos fiel a ele, né? E muitas vezes a gente perecemos por nossa desobediência, né? Muitas vezes Deus faz com que nós sejam provados, né? Então acontece muitas coisas na nossa vida, muitas vezes por falta de desobediência, porque nós não acreditamos, não confiamos na palavra de Deus e começamos a ouvir as vozes do mundo, né? Em vez de ouvir a voz de Deus. Nessa passagem em Crônicas 1, no capítulo 10, fala sobre a derrota de Israel, a morte do rei Saul, né? E depois fala sobre o que acontece quando uma pessoa desobedece a Deus. Aqui no caso nós vemos a história do rei Saul, todo mundo já conhece a história, que fala que o rei, ele era o ungido de Deus, o rei Saul foi escolhido por Deus também, né? Só que o rei Saul, ele começou a ganhar muitas guerras, né? E até ali ele estava ouvindo Deus, tudo quando eu via Deus, tudo estava dando certo. Olha só, olha, pega essa palavra aí. Estava dando tudo certo. A partir do momento que ele começou assim vai descer, se sentir dono de si mesmo, né? Se sentindo, se gloriar em si mesmo, né? Começou a colocar o eu dele acima de Deus, como se ele fizesse tudo aquilo que acontecia na vida dele, as guerras. Aí nesse momento ele acabou pecando contra Deus, ele acabou parando de ouvir a Deus e ouvir a si mesmo, né? O seu eu, né? E também ele queria mostrar para o povo, que no caso dele, a história dele conta, não vou entrar muito em detalhe, que ele queria mostrar para o povo, né? A sua autoridade dentro do povo, né? E aí ele tinha que fazer aquele sacrifício, né? Ele sempre fazia através de um animal, né? Um sacrifício a Deus, né? Agradecimento pela guerra e tudo aquilo, né, que eles tinham que fazer, sacrifício de louvor, sacrifício para Deus, né, através de um animal. E só que eles tinham que esperar o Samuel, o profeta. Só que o Samuel demorou para chegar, né? E atrasou. E nisso o rei Saul, ele se adiantou, né? Então ele foi e fez o sacrifício, né? Mais ainda, o próprio Deus falou que eles fossem invadir essa cidade, eles teriam que matar todas aquelas pessoas da cidade, não ficar com nada. E eles não podiam trazer nada para dentro do acampamento, né? Mas não, Saul, além de ter matado o povo, ficou com os animais, os pertences do rei, e ainda trouxe o rei para o acampamento, né? Isso desagradou a Deus. Então, quando o profeta viu a fumaça que saiu lá, que ele fez o sacrifício, perguntou o que ele fez, né? Ele falou que ele tinha adiantado, feito, porque o povo estava pedindo, né, tudo, ele explicou lá do jeito dele, e aí o profeta falou que ele desagradou a Deus, né, ele deixou de obedecer a Deus, né, então ele se glorificou, né, a soberba cresceu nele, né, e isso fez com que ele quebrasse, né, a confiança, né, o Senhor colocou a confiança nele, na verdade, né, Deus ele ungiu ele para ser rei, né? Mas ele tinha que obedecer a Deus, né? Então por que todas as coisas prosperavam na vida de Saul? Dava tudo certo, seu reinado, ele conseguia ganhar todas as guerras, porque Deus estava com ele presente, né? Aí o Senhor falou, através do profeta Samuel, que ele desagradou a Deus, porque ele não ouviu a Deus e não ouviu o profeta, porque o profeta é a boca de Deus, né? O homem enviado por Deus, né? E ele passou até por cima de Samuel, né? Então ele quis fazer por conta mesmo, fez o sacrifício ainda com os animais que ele trouxe daquele acampamento. Aí o profeta falou a mensagem que Deus falou para ele, que ele não ia ser mais rei, né? Então ele já tinha ungido outro rei, né? E que ele não ia ser mais ungido, né? Não ia ser mais rei, né? E aí que ele desobedeceu a Deus. Até o profeta perguntou para ele, falou para ele, né? Você prefere sacrificar ou obedecer? Então Deus fala para você prefere sacrificar ou obedecer a Deus? Temos que obedecer, né? Se nós obedecemos a Deus, até os nossos sacrifícios vai ser bem recebido para Deus. Mas se nós não obedecer, nós estamos sacrificando, não vai adiantar nada, porque a obediência é tudo, né? Deus fala sobre obediência aqui, né? E aí o que acontece? O Espírito de Deus saiu do rei Saul, né? Saiu, e aí o rei Saul começou a ficar atormentado com espíritos, forças espirituais do mal, né? Atormentando a mente dele, né? E aí o que acontece? O profeta ele fala assim, né? No versículo 13: assim morreu Saul, quando ele morreu, ele foi derrotado pelos filisteus, né? Na verdade, morreu primeiro os filhos dele, Jonas e outros filhos,
e depois ele acabou se matando, no caso, porque ele pegou a espada, né? Ele fez com que a espada atingisse ele mesmo, né? Para que o povo não quisesse que o povo matasse ele, ele mesmo se deixou se morrer, né? Ali, né? Nessa passagem. Então ele fala assim morreu, no versículo 13, 1 Crônica, capítulo 10, versículo 13, assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, aquele que não guardou, que não guardara. Ele não guardou a palavra de Deus. O Senhor falou para ele não pegar no acampamento, para ele matar todo o pessoal lá, não. Ele trouxe para o acampamento, ele trouxe e ele ainda fez sacrifício com aqueles animais que ele trouxe para Deus, né? E ainda desobedeceu o profeta, desobedeceu a Deus, desobedeceu, então isso aí não agradou a Deus. Ele morreu pela desobediência. Deus permitiu que ele morresse por causa da desobediência dele. Então fala assim no versículo 14, e não ao Senhor. Ele não obedeceu a Deus, ele não consultava outros videntes, outros deuses, outras pessoas, né? O rei Saul. E não o Senhor, que por isso o Senhor matou, transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Por isso que Deus ungiu Davi, né? O filho de Jessé. Então o reino ficou para Davi, o rei Davi. A gente sabe a história do rei Davi. Então o que Deus está falando sobre aqui, sobre a transgressão de um homem escolhido por Deus, né? Um homem que foi escolhido para Deus, né? Mas por que o rei Saul ele ganhava todas as guerras? Porque Deus está presente, então o Espírito de Deus estava presente nele, e quem guerreava a guerra, quem ganhava a guerra, a gente sabe que em nossas vidas, quem nos faz ganhar alguma coisa, vencer qualquer problema é Deus. Que sem Deus não somos vencedores, só com Deus que nós somos vencedores. Então, para vencer qualquer situação difícil, qualquer obstáculo, qualquer situação da nossa vida que venha a nos amarrar, atormentar, ou até nos fazer parar, ou até fazer nós adoecer, seja qual área que for a nossa vida, quem faz nos vencer qualquer problema é Deus. Se nós não tiver força e fé em Deus, não vamos vencer, né? Qualquer situação que nos livrar também, é só Deus que pode nos livrar de qualquer situação, só Ele tem poder para tudo. E se Ele faz, nós temos que agradecer a Ele, falar assim, não, foi Deus que fez, foi Deus que me ajudou, eu estou aqui porque Deus me salvou, se eu ganhei alguma coisa a mais, é que Deus que me deu, se hoje eu sou uma pessoa importante na vida, é porque Deus me fez eu ser. Então, nós temos que agradecer a Ele, porque é Ele que faz, é Ele que pode, que manda, Ele que dá, é Ele que nos concede, Ele faz a vontade dEle, Ele faz tudo o que apraz, entendeu? Então, nós temos que entender que a honra e a glória é dEle, e não nos pensar, falar, não, foi eu que fiz, foi eu, não foi nossos méritos, não foi por nossos méritos, foi porque Deus permitiu que você fosse um médico, um juiz, um famoso também, por que não? Deus, Ele permite. Às vezes tem crianças que nascem com dom de cantar, desde pequeno já canta sertanejo, né? Então tem pessoas que cantam, tem crianças que têm dons, tem pessoas que têm vários tipos de dons, né? Então Deus permitiu aquela pessoa, então ela já nasceu assim, já é o destino dela. Então às vezes muitas pessoas falam, mas só que Deus dá, só que nós temos que reconhecer, aquilo que Deus nos dá é porque foi Deus que nos deu, né? Não é porque nós, não, eu fiz a minha casa porque eu que fiz, não, eu não, Deus me ajudou a fazer. Coloca Deus, e é Deus, Deus me deu isso, Deus me fez aquilo, Deus, é Deus, é Deus, tudo é Deus, é Ele que nos concede, pois Ele que nos dá a vida, até a nossa vida não é nossa não, é dele, a hora que Ele quer, chama Ele, a gente vai ter que ir, né? Não tem, porque fulano é bom, porque nada disso, é dele, a vontade é dele, né? Então a gente tem que entender isso. Então, muitas vezes as pessoas, nós vemos no mundo hoje, nós todos estamos vendo esse mundo, como as pessoas hoje, por causa que tem alguma coisa, ou tem ricos, ou famosos, ou alguma coisa, discriminam os outros mais pobres, discriminam as pessoas mais humildes, discriminam as pessoas que têm problema. Nós vemos no mundo assim hoje, né? Que as pessoas olham para as outras e discriminam, né? Porque o poder mostra que dinheiro e poder, fama, né? Ou até hoje é um modelo de perfeição, não é verdade? Todo mundo tem que ser perfeito, né? Então mostra essa realidade, né? Mas essa é uma realidade mentirosa, né? Enganosa, né? Porque, na verdade, para você ser uma pessoa importante nessa vida, você tem que respeitar um ao outro, né? Saber qual é o seu lugar, primeiramente. E para nós poder ser importante nessa vida, a gente tem que colocar tudo primeiramente nas mãos de Deus e saber que Ele faz, Ele que pode, Ele que nos concede. Nós temos que ter essa consciência, que nós temos que saber que a divindade, o Criador, está presente na nossa vida. Se Ele nos concede, até as dores nos concede, né? Mas Deus nos dá dor, né? Deus nos dá dor para nos crescer, nos fortalecer, amadurecer, porque muitas vezes a gente vive num mundo que a gente fica muito vazio de si mesmo, né? Porque vive só querendo coisas,
Se Deus falou sobre a palavra, ontem foi tão interessante, Deus falou que o homem só vive toda a palavra, nem de pão vive o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. É sim, porque se Deus fala para nós que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nós vamos ter força para aguentar e para suportar e para vencer as coisas, nós vamos ter tudo aquilo que nós queremos, se nós confiar na palavra, viver de acordo com o mandamento, guardar a palavra dele, né, e ser obediente, nós vamos prosperar nessa terra. Foi o que ele falou para Abraão, né? Assim que ele falou também para Josué, que ele entregar os reinos na mão de Josué. Se ele fosse forte, corajoso, não teria medo, que Deus estaria com ele. Então Deus está falando para nós, né, que a gente precisa obedecer, né, porque a gente vivemos um mundo que a gente vive numa fantasia. Eu chamo de fantasia porque a gente colocou como dinheiro, o poder. A gente vê as pessoas muito ricas, muito famosas, vê as pessoas tão pobres, né? Mas às vezes aquele pobre que está ali, simples, humilde, sem recursos, tem mais fé do que aquele que tem dinheiro. E às vezes as pessoas associam, né, dinheiro, fama, riqueza, né, que é pessoa que é abençoada, próxima. Nem sempre. Algumas sim, não é todos, mas em casos que nem sempre, né? Porque às vezes a gente podia ver a história do rico e do Lázaro, né? É interessante essa história, porque o rico, ele humilhava o Lázaro, né? E o Lázaro, que era o pobre, né? Aquele mendigo que estava na porta pedindo, né? Não é muito isso. Só que aí o que aconteceu? O Lázaro morreu, né? Lázaro subiu, já foi para o céu, né? E o rico foi para o inferno, né? E aí lá, o pai Abrão foi lá e viu o rico lá, e o rico falou pro Lázaro, falar pro pai Abrão para molhar a boca dele no inferno, né? A gente vai ver por aí que a gente vê que dinheiro não salva ninguém, né? A gente vê que não adianta você achar que dinheiro vai te salvar, porque não vai, você tá enganado. O que salva a gente é fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus primeiramente, fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, o mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus é instrução para nós, é um manual de instrução, como devemos se comportar qualquer situação na nossa vida, né? Nos ensina, nos instrui ali. Então a gente tem que entender que Deus fala para nós, é uma lição de vida, é para nós aprender, né? Todos nós somos alunos, Deus é o nosso professor, né? Ele nos ensina através das provas, das dificuldades, das aflições, para que nós possamos entender o que Ele quer falar, para nós aprender a viver, porque a gente precisa, quando a gente for parar para pensar hoje, irmãos, irmãs, amigos, é que a gente é um ser vivente aprendendo a viver no meio da natureza, da sociedade da natureza, porque a gente não aprendeu ainda não, viu? Não aprendemos, a gente não aprendemos a viver, porque hoje eu acho que é um ser ainda meio isolado, né? Porque quando quando vamos viver com uma outra pessoa, a gente tem atrito com elas, né? A gente não aceita elas, né? A gente às vezes tem aquele choque de... Por isso que é importante a viver em comunhão na igreja, porque na igreja nós somos só um corpo, né? Nós temos que viver em comunhão, nós estamos ali para fazer a vontade de Deus, estamos ali para adorar a Deus, amém? Então a gente começa a tirar aquilo, cai aquelas coisas da gente, essa máscara, essas coisas assim que a gente fica preso aqui nesse mundo, que nós estamos na nossa casa, o mundo está em volta da nossa casa, nós somos cercados, né? Nós estamos fechados, cada um na sua casa, isolado, cuidando cada um da sua vida, mas lá da igreja não. Nós somos uma só pessoa também, ali dentro do corpo da igreja, todos nós, né? Vamos ali para adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, e ali ninguém tem pobre, não tem rico, ali não tem melhor, não tem pior, são todos iguais. Então, e é isso que Deus quer que nós sejamos, por isso que nós somos provados. Nós passamos por situações para nos amadurecer, entender, né, o que Deus está falando para nós. Deus quer que nós sejamos humildes, né? E muitas vezes, Ele sendo filho de Deus, Ele deu o maior exemplo de amor para nós, né? Ele se colocou, ele foi em lugares que ninguém ia, curou pessoas que nem se encostavam nas pessoas, de nojo, de medo daquela pessoa, excluída pela sociedade. Não acontece hoje muito isso, né? E Deus não, Ele era amor, Ele acolheu aquelas pessoas, né? Ele recebeu aquelas pessoas. Porque muitas vezes a gente depara muito, tem gente que nem liga hoje para ninguém, porque não tem uma condição financeira melhor, porque não tem uma casa melhor, não tem um carro, não tem uma profissão, são pessoas excluídas, né? E o mundo está oferecendo muita, hoje, vendendo uma imagem que quem é feliz é quem tem dinheiro, quem é feliz, quem tem... Não que não seja bom, claro que é, não estou dizendo que não é, mas vende essa imagem que hoje para ser felicidade você tem que ter isso, tem que ter aquilo, não, tem que ter Deus, porque sem a presença de Deus não somos nada, não temos nada, somos nada sem a presença de Deus. Ele nos faz feliz, Ele faz nos vencer tudo aquilo que
queremos. Então, Deus fala sobre obediência e também gratidão a Ele. Saber que com Ele tudo nós podemos, tudo eu posso naquele que me fortalece. Né? A alegria do Senhor é a minha força. É Ele que nos dá força para conquistar tudo e sair de qualquer situação, né? Então Deus fala sobre obediência. Saul, ele desobedeceu a Deus, né? Ele sendo um rei, sendo escolhido por Deus, né? Sabemos também que lá na frente, Davi também, se a gente for ver a história, Davi também desobedeceu a Deus, né? A gente vê que o poder faz isso na gente também, né? A gente cresce demais. A gente, quando cresce demais, a gente acaba esquecendo de onde nós viemos, né? Nós nunca podemos esquecer, essa é a nossa realidade hoje. O que você tinha? Tem gente que foi lá para trás, começou lá numa casinha. Fez uma casinha, depois ele arrumou uma casinha, foi arrumando, melhorou a casa dele, melhorou a situação dele financeira, depois ele comprou outra casa, hoje é um comerciante grande aqui, hoje ele tem né? Então hoje tem que entender que onde você começou. Você pode ver lá em Jacó, a história de Jacó lá, né? Então hoje dizer que Jacó também ele começou o quê? Sem nada, né? Depois ele fez o quê? Ele cresceu, Jacó, né? Então tudo a gente tem que ver onde nós começamos. Então quem estava lá no começo conosco, quando nós não tinha nada? Nós não somos nada, para falar a verdade. Mas quem começou com nós quando não tinha nada e nos deu força para conquistar o que nós temos hoje? É Deus, né? Então tem que lembrar, agradecer a Deus que lá no comecinho quem estava conosco, nós não tinha nada, é Deus. E se nós temos hoje alguma coisa, é Deus também, né? E se Ele vai nos dar mais alguma coisa para a nossa vida, nos alcançar ser vitorioso em alguma área da nossa vida, é Deus também. Então nós temos que entender. E o rei Saul não. Ele começou a ganhar muito e ele começou a crescer, né? Ele esqueceu de Deus, do que Deus falou para ele, né? Então ele começou a achar que ele já era um Deus, né? Tinha que sempre, não, pelo contrário, nós temos que toda vez que nós fazemos algo bom, acontece algo bom na nossa vida, né? E a gente também pode até ajudar uma pessoa e acontecer uma coisa que você possa ajudar a pessoa, e podemos falar assim, a pessoa fala, não, senhor, não, tudo que você tem que agradecer a Deus. Que quem dá, quem faz, quem manda, quem ordena, quem concede para nós é Deus, sempre é Deus, nós nunca podemos esquecer disso. Sempre ser grato a Deus todos os dias da nossa vida. Ele nos dá vida, Ele faz nos respirar, né? E faz nos vencer, amém? Então não esqueçam dessa palavra, porque Israel ele foi derrotado pelos filisteus, porque Deus permitiu essa derrota, né? Foi aí que eles foram mortos, Jonas, os filhos dele, Saul, e a morte de Saul. E a morte de Saul mostra, Deus permitiu que acontecesse por causa do que? Ele desobedeceu a Deus e não guardou a palavra do Senhor. Então Deus está falando para nós guardar a palavra dele, né? Guardar a palavra dele no nosso coração. E se você tiver uma oportunidade de você crescer na vida, se você está lutando para alcançar o que você quer, todos os dias agradeça a Deus. Deus, obrigado. Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, né? Eu tenho meu carro, eu tenho meu trabalho. Mesmo que você não tenha tudo que você quer hoje, mas agradeça a Deus também, sabe? Porque hoje você não tem, mas amanhã você pode ter. Lembre-se que o começo é muito importante. Eu lembro até tem uma passagem de Paulo, que Paulo, né? Ele fala que ele é grato no pouco, na pobreza e na riqueza. Ele é grato porque ele sabia viver nas duas situações, né? Então é isso que ele está falando, né? Se você grata a Deus todos os dias, né? Saber que Deus é bom, nos ajuda, e Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom a nós, amém? Então nós temos que confiar no Senhor, né? Na palavra de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque Deus sempre está falando para nós ler a Bíblia, né? Que é o livro de instrução, é a palavra, é o próprio Deus nos ensinando como devemos viver, né? Viver assim, viver no nosso cotidiano, né? Eu falo que a gente viver em sociedade, nós já vivemos, mas nós não socializamos, não socializamos, basta ter um atrito nós queremos levar para o lado pessoal, todo mundo se defende, né? Quer guerrear. E às vezes a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito, né? As forças protestantes do mal, né? Sem saber disso também. E muitas vezes a gente se levanta contra a nossa vida, a gente vai logo na porrada, né? Aí na porrada, né? Mas não. E também a gente tem que entender também que quando nós não agrada a Deus, desobedece a Deus, nós passamos por alguma prova. Vai vir alguma coisa, porque o que aconteceu com Saul, pela desobediência dele, ele perdeu o reinado dele, perdeu a coroa, né? Deus não fala que deixa que ninguém tome a tua coroa, porque também se nós descumprir a palavra de Deus, não obedecer a Deus,
fazer algo que não agrada a Deus, pecar contra Deus, nós perdemos até aquilo que nós temos. Precisa tomar cuidado, viu? Muitas vezes nós perdemos coisa, acontece coisa na nossa vida, alguma coisa também nós somos provados, Deus prova, mas muitas vezes é uma desobediência, viu? Faz nos perder algo também. Nós temos que confiar na palavra, guardar a palavra de Deus, né? Confiar e viver de acordo com a palavra do Senhor e meditar a palavra de Deus. O Senhor fala para nós meditar, ele falou para Josué, meditar a sua palavra. Porque nós temos que refletir o que Deus fala para nós. Sabe? Porque assim nós vamos entender o que Deus está falando, às vezes Deus está nos falando na nossa vida alguma coisa que não está agradando Ele. Mas muitas vezes nós ignoramos a palavra de Deus, né? Nem Saul ele ignorou. Ele não só ignorou a palavra de Deus, não obedecendo a Deus, tomou uma atitude sem esperar o profeta, né? Isso causou um problema, né? Até o profeta questionou, né? Falou para ele, você prefere sacrificar ou obedecer? Nós precisamos obedecer. Não adianta não sacrificar e não obedecer a Deus, né? Não vai adiantar, né? Então, se eu vou na igreja, faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas chega na hora você não obedece a Deus quando Ele falar com você, então você não está fazendo nada, né? Você não obedece, a parte mais importante é a obediência. Se Josué obedecesse a Deus, quando Ele falou, ordenou, será que eles conseguiram atravessar o Jordão? Teriam um êxito, teriam um vencedor para entrar na terra prometida, aquilo que Deus entregou na mão de José para eles prosperar? Não, né? E se Abrão não obedecer, eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui. Não, ele foi, Deus falou, nem sabia o destino, ele foi, né? Então a gente tem que obedecer a Deus, obediência é tudo, né? É obediência, tem até aquela música, obediência que faz Deus ordena a bênção para nossas vidas. E a obediência faz toda a diferença na vida de um cristão, né? É a fé em Deus, né? E sem fé é difícil agradar a Deus, tem que ter fé, confiar na palavra de Deus, amém? Espero que todos recebam a palavra de Deus no coração, né? A palavra de Deus ela sempre nos ensinando, né? Então, às vezes, precisa pedir a Deus, assim, instrução. Muitas vezes acontece coisa na nossa vida e a gente tem que pensar, meu Deus, tem algo errado aqui. Está acontecendo alguma coisa, eu sei que eu fiz algo de errado. Porque se eu estou passando, meu Deus, o Senhor prova, gente, né? Você fez com Jó. Deus provou Jó. E eu era um homem fiel a Deus, né? Mas tem outras vezes também que nós somos provados porque alguma coisa não fizemos de acordo com a palavra de Deus, né? Ou deixamos uma soberba, um orgulho, né? Alguma coisa que não agrada a Deus. Sentimentos, às vezes, que queremos ser melhor, né? Tomar cuidado. A gente precisa refletir muito sobre isso, sobre a palavra de Deus, né? Ele sempre nos ensina, né? Tem algo sempre na palavra de Deus para dar uma beliscadinha em nós, assim, né? Ó, tem alguma coisa aí que você tem que melhorar aí, viu? Entendeu? É isso que Deus está falando para nós. Então, vamos confiar na palavra. Então, eu quero que todos recebam a palavra de Deus, né? No seu coração. Que Deus toque cada um, né? E que tenha que mudar alguma coisa, né? Em nós, né? Através só da palavra dele, que nós sejamos mudados, transformados, né? Porque a palavra de Deus muda, assim. Ela trabalha no nosso coração, né? Nós começamos a refletir, eu não posso fazer isso, eu sei que eu errei. Peça perdão a Deus, eu sempre pedi perdão esses dias para Deus, porque nós erramos, né? Nós somos falhos, nós somos humanos, né? A gente sabe que Deus, ele sabe que nós vamos errar, né? Sabe que nós vamos... E tudo acontece pela vontade de Deus também, a gente sabe disso, tem que colocar tudo sempre isso acima de todas as coisas. Deus sabe o que faz, né? E a gente tem que sempre estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente vê que o negócio está indo muito longe, está saindo fora, né, daquilo que Deus tem para nós, a gente tem que começar a pensar, está acontecendo alguma coisa, estou fazendo algo que não está certo. Tem que refletir também, né? Eu sei que é difícil, tem situações que nós vamos por impulso, né? Vamos agindo sem pensar, vamos tomando atitude. Quando nós tomamos atitude sem pensar, nós estamos à frente de Deus em muitas coisas, sinal que nós estamos desobedecendo a Deus. Pode observar. Quando você quer ser de ser dono de si mesmo, primeiro nós somos donos de nós, né? Quando eu quero ser dono, não, eu vou fazer aquilo que eu acho. Então eu acho, então você está achando que você não já está, você está se dando, tá dono de si mesmo. Então você já está aí, ó, se achando melhor que Deus. Não, quando você fala, não, eu vou pedir a Deus uma instrução, eu vou pedir a Deus para me ajudar, porque eu não sei, eu não posso resolver essa situação se Deus não me ajudar. Não tem como sair dessa situação se Deus me dá força, me dá uma instrução, me dá um anjo para me ajudar. Nós precisamos pedir para Deus, nós somos dependentes da bondade, da misericórdia de Deus, do amor de Deus todos os dias. É Ele que nos concede, viu? Ele nos dá porque Ele quer. Não é porque nós somos merecedores não, viu? Nós não somos. É Ele que nos concede, porque Ele já deu, né? Morreu por nós, por nosso pecado, né? Então agora nós temos que se esforçar para estar na presença, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, amém?
Essa é isso que nós estamos tentando ser tocados em cada nosso coração, amém? Se é a vontade de Deus, primeiramente, amém? Tem isso que Deus fala que buscai o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então fique com Deus, fique na palavra de Deus, reflita sobre a sua vida, né? Peça para Deus te dar instrução e saber o que aconteceu na vida da sua vida. Nós estamos passando por situações, nós não sabemos nem porquê, às vezes nós desobedecemos a Deus, né? Então somos às vezes até punidos. Você sabe que desobediência, ela, além de pecar contra Deus, né, desobedecer a Deus, né, a desobediência a Deus, pode nos levar à destruição e à morte ainda, né? E a gente tem que pedir a misericórdia de Deus, né? Pedir perdão a Deus, se arrepender sempre do que nós fazemos de errado, porque Deus é bondoso, é misericordioso, né? E Ele quer isso, que nós se humilhe, né? Falar, Senhor, eu errei, perdoa, me ajuda a ser uma filha melhor, obediente, fazer a tua vontade sempre, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus, uma boa noite, a paz do Senhor. Vamos cantar um louvorzinho. Eu tô vendo aqui um louvorzinho, quero fechar, né? Essa terça-feira. Gente, eu tô até perdido. Terça-feira, né? O tempo tá tão assim que a gente vai até, meu Deus, que dia é hoje? Terça-feira. Meu Pai do céu. Terça-feira. Gente, nossa, muito rápido. Tá passando o tempo. Eu tô pensando aqui que louvor que eu vou cantar. Meu Deus, toca-me aqui. Eu vou cantar Te Adorarei. Independente do que for a situação. Te adorarei. Peraí, deixa eu ver. Te adorarei. Vamos lá, já tá fechando. O vídeo tá acabando. E eu tô aqui escolhendo a música, o louvor. Eu vou cantar Te Adorarei um pedacinho desse louvor grande. Não, vai ser. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo uma boa noite para todos, né? Que é só Deus. Eu vou cantar essa daqui. Foi a tua mão, Senhor. É a mão de Deus que nos sustenta. Então é Ele que faz, né? Se é a mão de Deus, é Ele que nos concede. É Ele que nos dá graça, né? É Ele que nos faz ser vencedor. É a mão dele. Então não pode esquecer. Nós somos gratos a Deus todos os dias, hein? Agradeça a Deus todos os dias na sua vida, né? Não importa o que você esteja passando. Agradeça a Deus, amém? Então é a mão de Deus que nos ajuda, tá? Todos os dias. Ele faz me levantar, fala, Senhor, obrigado. É a sua mão que me sustenta. É o Senhor que me ajuda todos os dias. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Fique com Deus, viu? Cada um de vocês. Dias que é difícil até pra respirar. Tem dia que a gente nem quer conversar. O fardo está pesado, arrastando o voo. Um sorriso disfarçado pra esconder a dor. Tem dias que meu rosto o pranto vem molhar. Amigo ou travesseiro, só você pode suportar. Mas são nesses momentos que Deus ensina a gente. A dor é momentânea, o teu alvo está na frente. Se cair eu te levanto, é Ele que nos levanta, vou te deixar no chão. Os teus sonhos são meus sonhos, tem a minha proteção, glória. Eu não te perdi de vista, a promessa está de pé, oh glória. Ande só mais um pouquinho, ó meu filho, tenha fé. O processo é dolorido, mas é recompensador. Ô glória, logo você vai cantar cantando, você vai falar assim, foi a tua mão, ó, o Senhor que me ajudou para me chegar onde eu cheguei, glória. Foi a tua mão, Senhor, foi a tua mão, Senhor, glória. Se eu cheguei até aqui, a tua mão, Senhor, louvado seu nome, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Se eu cheguei até aqui, é Deus que me sustenta, é a mão dele, glória. A tua mão, Senhor, louvado seu nome, aleluia. Ô, glória. É a mão de Deus, foi a tua mão, Senhor. Então, quando você vencer qualquer coisa na sua vida, né, você vai vencer muito em nome de Jesus. Você vai falar, é a tua mão. Então agradeça a Deus hoje, é a tua mão, Pai, que fez eu chegar até aqui. A tua mão fez eu vencer. Tudo que eu tenho é o Senhor, é a tua mão. É a tua mão que me sustentou para eu chegar onde eu cheguei. Então nós temos que ser grata a Deus todos os dias. E não falar, foi eu que cheguei com meus méritos, foi eu que fiz. Não, foi Deus. Amém?
Fique com Deus, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. E compartilhe, comente, dê um like. É muito importante para o canal. E sabe, você está levando a palavra para pessoas que estão precisando. Você está salvando almas, amém? Deus abençoe cada um, fique com Deus e a paz, Senhor, amém?